pequeno menino encontrou um pote de vidro na praia. Ao virá-lo, caiu uma substância semi-transparente. Ele suspeitou que fosse o lendário Tai Sui e decidiu vendê-lo ao homem mais rico da vila. O velho, curioso, tocou a substância com o dedo e percebeu que era macia e estranhamente misteriosa. Fascinado, resolveu guardá-la para preparar uma sopa nutritiva para sua neta. No entanto, ele não percebeu que a substância tremia levemente. Não era um alimento raro, mas sim um ovo de um pequeno monstro alienígena. Naquela noite, a criatura começou a eclodir. Quando o filhote emergiu, assustou o avô e a neta. O velho, mesmo experiente, nunca tinha visto nada parecido e, com medo, trancou o pequeno monstro em uma gaiola de ferro para estudá-lo no dia seguinte. O estranho ser, no entanto, ficou quieto e não tentou escapar. Ao amanhecer, o avô ficou chocado ao ver que, em apenas uma noite, o monstro havia crescido quase meio metro. Impressionado com a criatura, decidiu levá-la para a cidade e vendê-la ao zoológico por um bom preço. Pegou seu carro e dirigiu sem parar. No meio do caminho, a lona que cobria a gaiola se soltou. Ao tentar amarrá-la novamente, a neta foi surpreendida por uma enorme mão que saiu da jaula e agarrou seu pulso. Foi então que perceberam. O monstro havia crescido ainda mais, superando o tamanho da própria gaiola, com uma força descomunal. A criatura quebrou as grades de ferro e escapou. O avô e a neta recuaram assustados, mas o monstro não os atacou. Ele simplesmente se afastou, indo em direção a um pequeno bosque em busca de comida. Vagando pelo campo, encontrou um grupo de cavalos selvagens, mas ao vê-los correr rapidamente, desistiu de persegui-los. Em seguida, se aproximou de um rebanho de ovelhas. Todas fugiram, exceto um pequeno cordeiro ingênuo, que apenas olhou para ele e balançou a cabeça, emitindo um suave mé. O monstro achou o filhote fofo demais para comer e decidiu continuar sua busca. Por fim, entrou no galinheiro de uma fazenda e encontrou ração de frango, que devorou satisfeito. No entanto, o cachorro da fazenda percebeu a ameaça e atacou o monstro. Iniciou-se uma batalha feroz entre os dois. O fazendeiro, ouvindo o barulho, correu para verificar e encontrou apenas o corpo de seu cachorro. Alarmado, começou a recuar, cautelosamente, mas sentiu uma presença atrás de si. Quando se virou, viu seu irmão, um ex-soldado chamado Wei Long. Wei Long percebeu o monstro imediatamente e puxou o fazendeiro para trás. Acontece que o avô e a neta haviam chamado a polícia quando o monstro fugiu. Tanto a polícia quanto o exército foram mobilizados para capturá-lo. Wei Long acreditava que a criatura tinha grande valor científico e tentou atraí-la para uma gaiola usando um pedaço de madeira para provocá-la. No entanto, um soldado ansioso tentou empurrá-la à força para dentro da jaula, o que apenas irritou o monstro. Com um golpe, a criatura derrubou o pedaço de madeira das mãos de Wei Long. O fazendeiro, vendo seu irmão em perigo, pegou um forcado e tentou atacar, mas foi derrubado pelo monstro enfurecido. Wei Long usou uma pá de ferro para golpeá-lo, mas não teve efeito. Sem outra opção, sacou sua arma e atirou. Contudo, as balas sequer penetraram a pele da criatura, apenas atraíram sua atenção. O grupo continuou atirando enquanto recuava para fora do celeiro, trancando a porta atrás de si. No entanto, logo ouviram o som do monstro rompendo as paredes e fugindo novamente. Diante do perigo que representava, foi lançada uma segunda operação para capturá-lo. Sabendo que gostava de ração de frango, a equipe despejou sacos de alimento perto dele. Como esperado, o monstro começou a comer avidamente. Nesse momento, uma rede de ferro foi lançada de um helicóptero prendendo-o. Porém, sua força era tão grande que a rede não foi suficiente para contê-lo. Então, usaram descargas elétricas de alta potência, finalmente deixando-o inconsciente. Mesmo desacordado, o monstro continuava crescendo. Para garantir que não escapasse ao acordar, amarraram-no com correntes eletrificadas. Cientistas e jornalistas se reuniram para estudá-lo e documentar os avanços da pesquisa. Entretanto, um erro operacional fez com que um guindaste colidisse com um lustre, causando um curto-circuito e desligando todos os equipamentos. O monstro começou a despertar. Os cientistas tentaram reativar o sistema elétrico, mas não conseguiram. A tempo. Agora livre, o monstro facilmente quebrou as paredes do laboratório. Mas, para sua surpresa, havia um elefante na jaula ao lado. O grande animal, ao ver a estranha criatura, avançou contra ela. No entanto, mesmo o poderoso elefante não era páreo para o monstro, que o derrubou com facilidade. O elefante caiu sobre duas pessoas, matando-as instantaneamente. Mas, determinado a lutar, o animal se levantou e continuou atacando. O monstro, já familiarizado com seus movimentos, rapidamente o subjugou e o deixou à beira da morte. Ao ver que nem mesmo um elefante conseguia derrotá-lo, Wei Long percebeu que capturá-lo vivo era impossível. A única solução era eliminá-lo. Assim, tanques foram acionados e lançaram rajadas de fogo contra a criatura. Porém, o monstro não era vulnerável às chamas, apenas se irritou ainda mais. Revoltado, derrubou várias colunas de pedra, acidentalmente matando alguns soldados. Tropa então utilizou lança-foguetes para atacá-lo de todas as direções. Embora fosse ágil, começou a ser atingido. Encurralado, subiu até um ponto alto, mas não conseguiu evitar ser alvejado. Wei Long aproveitou o momento para atirar diretamente em seu abdômen. O monstro sentiu uma dor intensa e quase caiu. Tanques então miraram na estrutura onde ele estava. Com um disparo certeiro, o local desabou e o monstro caiu junto. Aquele ser, que nunca havia atacado humanos deliberadamente, agora jazia soterrado, e assim sua existência foi apagada da história.